Olá, pessoal. Então, começamos aqui a nossa aula de programação Web3 e nós temos alguns assuntos para a gente poder tratar hoje. Deixa eu já compartilhar minha tela. Muito bem, tela compartilhada. Vamos trabalhar hoje em 3 tópicos, tá, pessoal? A gente vai falar sobre o model de usuário, dando continuidade, claro, à última aula que nós tivemos. Vamos falar sobre criação de loader de models. Ô, Jonathan, por favor, pode fechar. Fecha para mim. Ah, tá vendo aí? Tá. E o terceiro tópico, a gente vai falar sobre cadastro. A gente já vai entrar na parte de cadastro de usuários. Tá? Bom, eu já abri aqui um prompt de comando. Já startei aqui o nosso database. A instância do banco já foi criada, então a gente já está com o banco no ar. Inclusive, eu já abri aqui o Postboard, olha, porque o nosso banco é o PostgreSQL. Então, aqui na tabela de usuários, só para vocês verem que o banco já está aberto, está aqui a estrutura. A gente já tem alguns registros lá cadastrados. E eu, inclusive, abri também o Insomnia aqui, né, só para mostrar para vocês que, nesse momento, a gente está fazendo os testes usando o Insomnia para poder acessar o nosso sistema, né? Ou melhor, para a gente poder executar as nossas APIs. A API que a gente tem desenvolvido, né? Bom, então vamos lá. Vamos no primeiro tópico de hoje. Vamos falar sobre model de usuário. Então, a gente vai criar um model de usuário que vai nos permitir fazer o quê? A manipulação, inclusão, alteração, exclusão, consulta, dentro do nosso banco de dados. A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Essa parte conceitual de model é uma coisa que a gente já viu no período passado. Ele representa as tabelas do nosso banco de dados, no formato de classes. Opa, tudo bem, gente? E aí? Pode fechar a porta para a gente, por favor. E por meio de classe nós manipulamos mais facilmente, né, por meio de códigos, e a gente vai criar aqui o nosso primeiro módulo. Então, olha só. Nós criamos o nosso banco, só para recapitular um pouquinho, a gente criou o nosso banco de dados, criamos o nosso esquema de banco, nosso esquema do banco. Aliás, eu vou até fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui o Postboard, eu vou abri-lo novamente, olha só. Porque quando a gente abre aqui o Postboard, o que acontece? Só relembrando que no primeiro momento ele me pede as credenciais, né? Então eu tenho que dizer o seguinte, olha, a porta que eu estou usando é 5432, o usuário do meu banco chama-se Postgres, a minha senha eu chamei de Docker, e o database que eu criei, o esquema que eu criei, chama-se BillRecelon. Então, quando eu clico em conectar aqui, ó, eu estou dentro do banco. Então, aqui está a estrutura da minha tabela e aqui o conteúdo dela, com os registros lá. Beleza. Então, nós já criamos o banco e agora a gente vai criar um model para esse usuário que vocês estão vendo aqui, ó, que nós definimos por meio dessa estrutura aqui, ID, nome, e-mail, password hash, provider, create, add, update, add, coisas que nós já vimos aí nas aulas anteriores. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. E eu estou com um projeto aqui aberto também nessa aula, tá? Estou com um código-fonte aqui aberto para a gente poder também acompanhar. Agora nós recebemos um reforço aí, o Jonathan também vai monitorar para a gente aí. Ajuda aí, Jonathan. Você e o Halisson, hein? Por favor, hein? Vamos lá. Tudo bem? Podemos retomar? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, ó, eu estou com a aplicação aqui aberta.
tá? E é exatamente de onde eu capturei as telas para colocar nessa apresentação aqui para gente, tá? Então, vamos lá. Dentro da pasta Source, vocês vejam aqui que eu tenho uma pasta Models e eu defini a minha classe. Bom, agora deve estabilizar, Alisson, vamos lá. Então, olha só, aqui nós temos a estrutura da classe User. Muita atenção, esse ponto é fundamental, tá, pessoal, para o entendimento. E aqui a gente tem aquele conceito de orientação a objeto, onde eu defino a minha classe User e estendo a classe Model. Essa classe Model do Sequelize. Então, com isso, o que acontece? Automaticamente eu vou ter acesso a vários métodos fornecidos por este model. Tá? Então, este modelo será chamado automaticamente pelo Sequelize. Nesse caso aqui, esse super init, né? Super representa a classe Py, que é o model que estendeu a classe User. Então, olha só. Observem que aqui, esse método init, ele tem dois parâmetros. O primeiro tem a estrutura da minha tabela e no segundo parâmetro o Sequelize. Tá? Então, essa é a classe que define o nosso usuário, representado aqui nessa tabela, que vocês estão vendo aqui no nosso banco de dados. Vamos em frente, olha. Aqui eu faço as explicações, né, seguindo o conceito de orientações objeto. A nossa classe user, por meio do extends, vai herdar todas as propriedades e métodos da classe model, fornecida pela biblioteca Sequelize. Tá? Então, esse model pertence ao Sequelize. Agora vamos falar sobre o init, que é esse método aqui, ó. Deixa eu... Olha, o método estático init, que é esse que a gente tem aqui, né, que aqui não é linha 7, mas é linha 4 aqui no meu código-fonte, capturado, recebe como parâmetro o Sequelize. Então, olha, ele recebe como parâmetro, como vocês viram, o Sequelize. Um objeto que representará a conexão com o nosso banco de dados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E é executado automaticamente pelo Sequelize. Dentro desse init, nós chamamos o super.init, que é responsável por executar esse método. Aquele conceito de orientação a objeto. Tem o objeto super e aqui eu tenho o método init. Então, ele executa isso lá da superclasse, que no caso aqui é o model. Então, esse init, ele executa lá da minha superclasse model esse método init. E ele vai receber esses dois objetos como parâmetros. Então, no primeiro parâmetro, o método superinit, né, ele recebe os dados que serão inseridos alterados, que é o que a gente vai manipular. O name, o e-mail, a password, o provider, que indica que se o usuário ele é um prestador de serviço ou não. Né? E também vai ser passado como segundo parâmetro o Sequelize, tá? Para esse método. Ok, então, a gente vai ver agora na sequência, uma vez que foi criado esse model aqui, né, de usuário, né, nosso modelo, né, lembrando sempre daquele paradigma, daquele padrão de projeto MVC, modelo, visão, controle. Então, a gente definiu aqui esse modelo de usuários, tá? E a gente vai ver logo, logo, como é que a gente vai aplicar isso. Legal. Então, essa primeira apresentação era para isso. Então, eu vou fechar aqui e já vou passar imediatamente para essa segunda, que eu vou mostrar para vocês o que significa esse criando loader de models. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a pasta desse fonte, que é referente a esse momento aqui, vou dar um CD, vou colar aqui o caminho, lá do meu código-fonte, vou dar um code ponto,
Vou fechar aqui o meu Visual Studio Code, porque quando eu chamo esse code ponto, você se lembra, é o atalho para a gente poder abrir o VS Code. Opa. E ele já vai abrir o projeto naquela pasta, que é exatamente essa pasta aqui, ó. É? Beleza, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver a criação de um registro lá na nossa tabela. Então vamos ver, seguindo aqui o nosso material. Então a gente vai criar um arquivo que vai realizar a conexão com o banco de dados, que a gente criou em aulas anteriores, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai carregar esses models. Esses models, deixa eu abrir aqui o código-fonte para mostrar para vocês. Esses models aqui, eles serão abertos e ficarão à disposição para a gente poder usar dentro da aplicação. Tá? Vamos lá. Para isso, criaremos um arquivo chamado index dentro da pasta database. Opa, é o Juan que está chegando? Beleza, Juan? Vamos voltar aqui. Então, olha só. A gente cria um arquivo chamado index dentro da pasta database. Fica ligado aí, Jonathan. Dentro da pasta database, criamos o arquivo index.js. E olha só a sequência que ele realiza aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou abrir no código-fonte aqui para a gente poder ver. A gente poder acompanhar aqui, ó. Database index, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Ó. Nós importamos os sequelais. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Ó. Importamos o Sequelize, ele é responsável por essa biblioteca que nos permite acessar o model, né? Aquela superclasse model. Aqui a gente vai importar aquela classe users que eu acabei de mostrar. Então observem bem aqui, ó, seguindo aqui, ó. Tá vendo? Dentro da pasta model, ó, source models, source app models user. Então, ó, source app models user. Então, com isso, eu importo essa classe users para dentro desse fonte aqui, que é exatamente essa classezinha aqui, ó. Cadê? Model, e aqui, ó. Exatamente essa classe aqui, tá? Que a gente mostrou agora há pouco. Depois, eu importo as configurações, porque é lá que eu tenho as credenciais para acesso ao banco. Onde é que fica isso? Olha só, muita atenção, ó. Dentro da pasta config, database.js. Vamos ver? Aqui, ó. Config, database.js. Lembram-se de quando eu abri o Postbird, que é esse softwarezinho gráfico aqui, ó, que me permite acessar o meu banco, né, as tabelas, ver a estrutura, ver os conteúdos, olha só. Exatamente essas credenciais que eu usei lá no início. E aqui eu estou colocando dentro dessa pasta config. Tá? Vamos lá. Próximo. Aqui que fica interessante a coisa, olha só. Aqui a gente cria um array com todos os models da aplicação. Então, eu vou criar um array chamado models, que vai indexar nesse primeiro momento a minha classe user. Então, esse model vai ter a minha classe user, por enquanto. Tá? Então, olha, eu tenho aqui então a minha classe database, que ele tem um método construtor, e você sabe que sempre que eu instancio um objeto de uma classe, ele executa logo de início o método construtor, conceito de orientação objeto, né, que você já conhece. E aqui no método init, olha só que sequência interessante, olha, ele faz a conexão. Boa noite, meu amigo Fernando. Aí, Lucas, seu irmão chegou, né? Podemos dar sequência, né? Então, olha só, eu estou sabendo aí que você está fazendo uma caminhada, cara, para vir aqui, tá? Entrar no ritmo, né? Tá certo, legal. Tá em forma então, né? Então, tá bom. Então, nessa sequência aqui, o que a gente faz? Olha só. A gente define aqui a connection
sendo a instância dessa classe sequelize, pegando os parâmetros. Então, essa conexão aqui, olha, é que vai permitir a conexão com o banco, porque lá no database config, vocês se lembram que tem as credenciais de acesso ao banco. E olha que bacana, nessa linha 23, o que a gente faz? A gente está usando o array que nós criamos aqui anteriormente, está acompanhando aí, Ralhos? A gente, ó, faz uma varredura nesse array, que por enquanto só está com a classe user, mas que eu poderia ter, digamos, várias classes, ou melhor, a minha aplicação poderia abrir várias tabelas. Todas as tabelas estariam dentro desse array models. E aqui eu faço esse map que vai fazer o quê? Vai percorrer todos os elementos desse array. E aí o que ele vai fazer? Ele vai alimentando esse nosso models aqui com todas as nossas classes. Então, com isso, a gente tem acesso de uma forma direta a todas as tabelas do meu banco de dados que são representadas por essas classes. Por enquanto, nós só temos a classe users, que está associada a essa tabela aqui de usuários. Tá? Muito legal. Então, a gente vai usar esse models daqui para frente. Então, essa classe database que a gente viu, ela faz isso, ela permite a conexão com o banco e alimenta um vetor com todas as tabelas do banco para a gente poder usar. Olha que legal. Toda essa explicação que eu falei, eu explico detalhadamente aqui, ó, ponto a ponto, nesse material aqui, tá? Que eu estou disponibilizando para vocês. Tá certinho? Legal. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, olha, a gente tem aqui o nosso, revendo aqui, né, a nossa classe user, né? Agora vamos em frente. Olha, para podermos utilizar a classe criada acima, foi isso aqui, né? Iremos importá-la no app.js. Então vamos ver o código aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, isso, tá bom? Olha, agora, olha o meu app.js. Lá no início, depois de importar o Express, que é o nosso servidor, né? Nosso servidor web, depois de importar as rotas, que vai nos permitir executar algumas rotas, a gente importa esse database. Olha que bacana, a importação das classes da pasta database, que, entre outras coisas, ele vai importar os models. Legal. E aí o que faz a minha classe app, né? O que ela faz? Ela se mantém como anteriormente, me permitindo acesso às minhas rotas, né? As rotas criadas na aplicação, por meio desse routes.js. Então, vamos lá. Vamos seguir. Bom, para a gente testar a utilização do nosso model user nessa aplicação, o que a gente vai fazer? Lá no nosso arquivo routes.js, né? A gente vai criar uma rotina assim, a gente vai forçar uma barra. Nesse momento do projeto, é uma forçação de barra. É uma rotina para a gente criar um registro lá no nosso banco, utilizando a estrutura implementada. Uma observação aqui, ó, faremos a implementação a seguir apenas como teste. Isso aqui é um testezinho, porque a lógica que a gente vai desenvolver, na verdade, vai ficar dentro do controller, tá? E não aqui no routes. Tá? Então, olha só. Vamos lá, acompanhe comigo aqui a ideia. A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho aqui o meu arquivo routes.js que define as rotas da minha aplicação. Ou seja, quando eu vou lá no navegador, ou então eu venho... Muito bem, Halisson. Show de bola. Então, olha só, repetindo, olha, aqui, por exemplo, eu tenho a minha rota users, tá vendo? Ó, eu estou, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma request aqui chamada put, de alteração,
a gente vai ver mais para frente. Eu tenho uma outra request update 2, que também é post. Eu tenho uma outra request do tipo post, que é para poder criar um registro, né, do banco. E aqui eu tenho uma section, né, que é aquela jogada do token, né, que eu utilizo o token para poder acessar a minha aplicação, né. Para poder acessar a API, eu tenho que estar com um token ativo. Vocês se lembram de que a gente trabalhou. Beleza, estamos de volta, agora mais instável. Vamos lá. Então, como eu falei, eu tenho essas requests, todas elas têm acessam uma rota, né? Executam uma rota. Tá? Por exemplo, esse create aqui tem a rota user. Agora, gente, muita atenção nesse ponto aqui. Nesse momento do projeto, o que eu fiz aqui? Ó? Eu estou criando a rota barra, ou seja, se o usuário simplesmente executar a rota barra, ele não precisa nem colocar user, não precisa colocar nada. Se ele executar essa rota barra nessa aplicação, o que ele vai acontecer? Ele vai executar isso que tem abaixo, ó, o método create. Esse método create aqui, ele me permite criar o quê? Um registro lá no meu banco. Então, olha só que interessante, pessoal, olha que legal. De onde vem esse método create? Vamos pensar. De onde que vem esse método create? Vamos lá, eu vou abrir aqui a aplicação, eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo, por favor. Eu tenho aqui, ó, a classe user, presta atenção, o Fernando. Tá... Quem? Ah, você está pedindo para acessar aí? Opa, tá beleza, tá dentro. Show? Então aproveita, Fernando, e acompanha comigo esse raciocínio aqui, ó. Vamos lá, Halisson. Eu tenho essa classe user, tá? A classe user é isso aqui que vocês estão vendo. Mas lá na minha aplicação, eu estou mandando executar um método chamado create, ó. User create. A classe está aqui. A classe está aqui. Agora, cadê o método create? Não está aqui. Mas eu estou usando o método create para poder... E estou passando para o método create, olha só que interessante, ó. Estou passando para o método create isso aqui, ó. As seguintes propriedades, name, e-mail e password hash. Ou seja, estou criando um usuário chamado Rubens com esse e-mail e com essa senha. 1, 2, 3. Agora, a minha classe, como eu mostrei para vocês, ó, de fato, ela tem esses campos, name, e-mail e password hash, que ele vai receber. Agora, cadê o método create? O que vocês vão me responder, pessoal? Onde é que está esse método create que eu estou executando aqui? Quando eu executo a rota barra, cadê o método create que pega esses dados e cria um registro aqui, ó, dentro da minha tabela de banco de dados? Qual a resposta? Qual a resposta, pessoal? Orientação a objetos, pessoal. Vamos lá, Halisson. Vamos lá, gente. Vamos lá, hein? Atenção, hein? Atenção. Ó, vou dar uma repassada aqui que eu acho que vocês comeram mosca aí, ó. O que a gente tem aqui, gente, na linha 3? Fala para mim. Eu estou criando a classe user que estende quem? Model. E quem que é o model? Aqui é uma superclasse. Essa superclasse model vem de onde? Vem do Sequelize. E essa classe model, que, entre outras coisas, possui um método chamado create. Entenderam a ideia? Então eu não preciso, é como se fosse o Hibernate lá do Java. É como se fosse Spring Data lá do Java. É uma biblioteca que já vem com esses métodos todos prontos. Eu não preciso ficar fazendo insert na minha tabela de banco. Esse método aí, ele já recebe os dados e faz o insert na tabela. Ok, pessoal? Então, esse método, além do método create, eu tenho também o método update,
eu tenho o método save, tá? Eu tenho tudo isso lá, ok? Então, com isso, a gente força a barra e ele grava o registro. Aqui eu capturei aqui a execução, né, disso aí. E aqui eu mostro, inclusive, olha, todo o passo a passo desse programa, tá vendo? Aqui importa o model, na linha 7 eu defino essa rota, né? Eu defini essa função, né? Get, né? Que é uma função HTTP assíncrona. Por quê? Por que que é assíncrona? Eu estou usando aqui o async e o await. Por quê? Porque é um processamento assíncrono. Ele não acontece, pode ser que ele atrase um pouquinho o meu retorno, né? Considerando que o SQLite vai utilizar esse processo assíncrono para criar e alterar o nosso banco. Não ocorre em tempo real, pode demorar um pouquinho. Na linha 9, a gente utiliza esse método create, que eu expliquei para vocês. Da classe user, para criarmos um usuário em nosso banco de dados. Na verdade, eu estou colocando classe user aqui, mas ela vem lá da classe model. Tá? Ela vem lá da classe model. Aqui, ó. Ela vem da classe model, porque a classe user estende a classe model. Tá? E aí, finalmente, aqui na linha 15, nós retornamos do nosso método get, a gente retorna um JSON com os dados que nós inserimos, que são os dados do usuário. Então, olha só, ao executar, o que eu faço? Eu rodo a minha aplicação, eu estou aqui com o meu código-fonte, eu venho aqui no executar. Opa, eu aqui estou no módulo de depuração. Acho que eu estou no módulo de depuração aqui. Aqui, ó. Tá aqui, estou aqui com o meu terminal. Então, aqui no meu terminal, o que eu faço? Esses passos aqui, ó. yarndev, porque aí o que acontece? Quando eu executo a minha aplicação, e se eu simplesmente for lá no navegador e rodar essa rota aqui, ó, que é a rota barra, porque a minha aplicação ela tá ouvindo lá na porta 3333, né? Então, quando eu rodo, executo essa rota barra aqui, o que ele faz? O que faz a rota barra? Aqui, ó, a rota barra. Ele executa esse método create. Então, quando ele faz isso, ele vai e cria isso aqui lá no banco de dados. E quando ele faz isso, olha o resultado aqui, ó. Ele me retorna os dados, o Rubens Guimarães, esse e-mail e essa senha. Esse update create o provider, isso aqui ele está fixo, ele está gravando automaticamente esses dados. Isso aí eu já mostrei para vocês na aula anterior. E esse retorno aqui é dado por quem? É dado por essa linha aqui, ó. Da linha 15, return has.json user. Ele retorna toda a estrutura da minha tabela já com os dados que eu inseri. Tá? Aí eu utilizei depois para consultar aqui no banco, né, os dados. Entrei lá no Postbird, né, para mostrar o que foi inserido. Tá certo? E é isso aí. E o detalhe é que na console lá do VS Code, ele mostra exatamente, olha só que Fernando, você que gosta de banco de dados, ó, ele mostra exatamente o que esse create faz, tá vendo? Ó, insert into user. Isso aqui não é aquele comandinho SQL para inserção de um registro na tabela de banco. Ele mostra exatamente o que ele faz. Ó. E quem é que faz isso? É o create. Tá certo, pessoal? Ok, Halisson? Legal. Sempre lembro que tem que definir essa versão para as dependências, para não ter problema, né? Lá no nosso banco, lá no... Aqui, ó, relembrando aqui, ó. Dentro do meu package.json aqui, ó, tem que considerar aqui como dependência sempre essas versões, tá? Que eu tive sucesso com essas versões, para eu poder testar. Tá? Legal, então o que a gente fez? Olha, eu acabei de mostrar para vocês a criação de um loader. Quer dizer, eu criei um registro na marra. Só que agora eu quero criar uma rotina mesmo sistemática. Eu quero criar uma rotina que me permita o cadastramento do usuário.
E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos passar agora para um próximo módulo, onde eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa isso de forma automática. Agora vocês vão se lembrar muito daquelas nossas aulas de Java, onde a gente utilizou isso tudo com Hibernate, com Spring Data. Quer dizer, a tecnologia é diferente, mas os conceitos são os mesmos. Por isso que é legal é ou não é, Alisson? A gente aprender bem os conceitos, por quê? Você muda de tecnologia, mas os conceitos, eles não mudam, né? A técnica não muda. O padrão MVC não muda, né? Então vamos para lá. Vamos aqui, ó. Eu estou agora na parte 10 aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos implementar na nossa API o cadastro de usuários. Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui, eu vou abrir meu código-fonte, deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar aqui essa instância do VS Code. Deixa eu ver aqui. Agora eu estou nesse momento 11 aqui. Deixa eu fechar esse momento 10 para não confundir. Vamos vir aqui, vamos abrir o código-fonte aqui desse momento 11. Selecionei a pasta, code ponto, para poder abrir o VS Code já no projeto. Estou com ele aqui aberto, beleza? Legal. Então, olha só. Novidade aqui, ó. A gente tem aqui agora a pasta controllers. Então, agora sim, agora eu tenho o modelo e tenho o controller. Tá? A minha visão, ela vai vir lá do meu front-end, né? Olha só, gente, user control. Agora, o meu routes, ele tem a rota /users. Já não tem mais aquela gambiarra que eu fiz no momento anterior, que eu criei o registro aqui dentro. Agora não. Agora esse /users aqui, ó, olha aqui, ó. Agora ele vai executar esse método store aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, voltar para o nosso material, onde a gente vai explicar sobre esse user controller, que é essa classe que a gente está definindo dentro do pacote controllers, tá? Então vamos lá. Oi, Kátia, boa noite. Então vamos lá, gente, ó. A gente criou dentro do Source App a pasta controllers, acompanha comigo, tá? Pasta controllers. Criamos o arquivo user controller. O que é isso? É uma classe que está exportada lá na última linha, que possui basicamente as características que vai me permitir fazer a inserção dentro do meu banco. E olha que bacana, gente, que bacana, olha só. Muita atenção, hein, pessoal. Lá na linha 1, vamos analisar aqui esses códigos aqui, ó. A gente importa o nosso modelo de usuário, que é o models user, importamos aqui, ó, nosso modelo, que a gente já tinha visto, daqui a pouquinho. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, tá? Essa sistematização que a gente implementou, tá? Então, olha só. Importamos esse user. Observem que essa classe user tem umas novidades, tá vendo? Aqui embaixo tem o add hook, tá vendo? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, em seguida, a gente define uma função assíncrona chamada store. Aqui, ó, store. É essa função aqui, ou esse método, chamando melhor assim, é que vai me permitir fazer a inserção no banco. Vamos lá, hein? Com a mesma característica de uma middleware do novo. Beleza? Retomamos aí o som? Voltamos? Deixa eu voltar para aquele canal. O canal ele fica legal. Olha o Juscelio aí, gente, chegando aí. Deixa eu retornar a pesquisa aqui.
Kátia também está chegando. Seja bem-vinda, Kátia. Então vamos lá, gente. Ó, esse método store ele recebe aqui ó, os parâmetros REQ e RES. Require, né? E o response, né? Requisição e resposta. Vamos lá. E retornará informações em formato JSON. Ele vai me retornar aqui esse JSONzinho aqui, com ID, name, e-mail e o provider. Retomamos? Então vamos lá. Então a gente vai retornar esse JSON lá para o nosso cliente, né? Aqui, ó. Vai retornar esse JSON lá para o nosso cliente, seja lá o Insomnia, ou então um front-end HTML, que vai chamar essa API, tá? Portanto, essa função ela vai receber dados que a gente inicialmente está trabalhando lá no Insomnia, né? Para poder inserir esses dados. Ou de um front-end, que a gente venha fazer. A gente tem que passar o nome, o e-mail e a senha, né? Entre outras coisas. Esses dados serão recebidos do cliente, eles virão por meio do RecBody. Aqui, ó. Olha só. Tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que eu estou recebendo lá da minha requisição. Então, esse REC aqui, ó, esse REC, ele tem que receber do corpo da minha requisição esses dados. Só para facilitar o entendimento e relembrar, aqui no Insomnia, por exemplo, ó, quando eu faço esse create aqui, o que acontece aqui? Ó? Aqui no meu body, ó, eu recebo esses dados, tá vendo? Eu recebo esses dados para poder inserir um registro lá na tabela. Então, é isso aqui que agora eu não vou executar mais, ou melhor, eu posso executar pelo Insomnia, mas eu tenho que passar essas informações aqui para a minha API. Então, esse RecBody aqui, ó, ele vai aguardar receber isso aqui, os dados do meu usuário. Tá? E aí, automaticamente, o que ele faz? Ele desestrutura passando para essas variáveis aqui, ID, name, e-mail e provider. Tá? E olha só, eu estou executando quem aqui? O método create, tá vendo? User create. Aqui, é exatamente a mesma coisa que eu fiz naquele momento anterior dessa aula. Só que eu passava aqui dentro todos os dados discriminados. Agora não, agora eu estou passando no corpo de uma requisição. Tá? Beleza. Então vamos continuar aqui nessa nossa aplicação, acompanhando aqui. Ó, que receberá o retorno do método create da classe user. Foi que nós colocamos. Este método create recebe todos os dados vindos lá do RecBody. Tá? Então, essa request que eu estou dizendo que eu vou fazer aqui no Insomnia é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tá? Essa request do tipo post create que recebe esses dados, que é definida por essa rota barra users, que me permite fazer esse post, essa inserção, tá? Legal. Caso algum outro dado seja informado, ele não será utilizado por não existir na definição existente lá do nosso users.js. Ou seja, eu só posso incluir o que está aqui, ó, que está dentro do user. Tá? No caso aqui é name, e-mail e password. No caso é password hash, né? Beleza, esse campo aqui, esse password aqui, ele é virtual, ele não pertence à tabela. Eu já falei isso nas aulas anteriores. Tá? É esse password hash aqui que eu estou passando para ele. Aqui é uma string. Que no caso aqui, lá no Insomnia, eu estou passando, por exemplo, 1, 2, 3. Tá? Legal. E aí eu dou o retorno na linha 15, no formato JSON, né? Que são os dados que eu fiz. Agora, olha que interessante, eu vou comentar por aqui mesmo, tá? Olhando esse códigozinho aqui, ó.
O que a gente faz aqui? Antes de fazer o create, olha que bacana. Olha só, a gente criou aqui uma pesquisa no nosso banco de dados para não permitir que, caso eu tente inserir um registro, olha só, aqui ó, estou aqui no Insomnia. Se já existia um e-mail lá na minha tabela de usuário, por exemplo, esse ananereguimarães@uol.com.br, o que vai acontecer? Olha só, aqui eu faço uma pesquisa e jogo para dentro desse user exist, para essa variável booleana, o seguinte, ó, se existe ou não. Se eu encontrar, esse user exist vai estar true. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte. Olha só que bacana, gente. Ó, olha a minha classe user, olha o método que eu estou executando, find one. Quer dizer, ele vai pesquisar um registro onde o e-mail seja igual ao e-mail que está vindo lá da minha requisição, lá do corpo da minha requisição. No caso aqui, ó, por exemplo, esse e-mail aqui. Beleza, ele faz a pesquisa e embaixo eu verifico, ó, se eu achar um registro, ele retorna para o nosso front-end a seguinte mensagem, ó, erro, e-mail já existente. Tá? Se não existir, beleza, create, ele vai criar um usuário e ele depois retorna. Muito legal, olha só. E esse, agora eu quero mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Dentro desse holds, a gente colocou aqui, a gente definiu esse método, essa rota user, ó. Aqui, ó. Definiremos nele a rota /users do tipo post para a execução do método store, que definimos lá no users controller. Tá? Então, olha só que interessante, gente, ó. Olha na linha 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou executando a rota users e nessa rota users eu estou executando o método store. Esse método store, tá aqui, ó. Aqui, ó. Routes. Aqui eu chamo esse cara, né? Vou lá, user controller. Tá? Classe user controller. Olha aqui o método store. Tá? Ou seja, essa rota routes, quando eu chamo essa rota aqui, o /users, ele vai lá no user control, nessa classe, e executa o método store. Pressionei a tecla Ctrl e dei um cliquezinho aqui com o botão esquerdo. Ele vai abrir lá nessa classe user controller e mostrar que eu estou executando esse método store. Aí é que a mágica acontece. Tá? Legal? Para a gente poder testar a API, o que eu fiz? Aí eu capturei todas as telas desse teste que eu já fiz anteriormente, tá? Dessa aula aqui. O que eu fiz? Eu mostrei passo a passo que eu fiz aqui, ó. Fui lá no Insomnia, criei aqui um workspace, defini aqui o meu banco, né? Defini uma nova pasta, fiz passo a passo, criei uma pasta users, que é igual o que eu já tenho aqui, já está pronto, né? Aqui, ó. É o que eu já tenho aqui, né? Estou mostrando passo a passo o que eu fiz, tá vendo? Criei esse gerenciador aqui, né, de ambiente, defini aqui aonde é que vai ser, onde é que está ouvindo a minha aplicação, que é no local host, porta 3333, tal. Fui definir as minhas requests, defini uma request, ó, criei uma request chamada create, do tipo post, tá aqui, ó, tipo post, rota /users, passei os dados e executei. Tá? Beleza. Isso aqui é novamente mostrando, né, aquele meu user control que eu já mostrei para vocês. Executando isto, a gente tem esse resultado aqui, ó. Tá? Passei esses dados, recebi esse retorno, tá? Com esses valores. Tá? Lembrando, olha, que alguns campos são gerados automaticamente pelo BD. Tá? Legal.
mostrando aqui novamente que ele sempre mostra, sempre, tudo que eu faço, ó, ele vai mostrando lá no console, tá vendo? Do terminal. Tá? Todas as operações. Tá lá meu novo registro criado, bonitinho. E aqui as dependências que nós utilizamos. Tá? Bom, com isso, depois de todo esse conteúdo, assim, só fazendo uma recapitulação rápida, o que nós fizemos até esse momento? Nós fizemos o seguinte: a gente já tem agora, né, até essa aula, a gente já tem uma aplicação criada, uma aplicação que acessa o nosso banco por meio dessas credenciais. Nós definimos aqui uma migration para poder criar a nossa tabela, isso a gente já fez numa aula anterior. Criamos agora uma rota chamada /users, que faz o quê? O que essa rota users faz? Executa o método store da nossa classe userController. Aqui a gente tem a nossa classe, a userController, aqui o método store, que executa esse método create da nossa classe user. Vamos lá na classe user para a gente ver esse método create. Ó. Classe user, model user, aqui está a estrutura da nossa tabela que a gente vai criar. Tá certo? Então, dessa classe a gente cria, com isso a gente cria um registro lá na nossa tabela. Então, agora, a nossa aplicação, a nossa API, ela já permite, por meio dessa rota /users, a criação de um usuário. A parte de cadastramento de usuário está pronta. Certo? Bom, é isso que a gente vai, é isso que eu quis mostrar para vocês nessa aula de hoje. Vou interromper aqui a gravação, vou parar a gravação e a gente vai partir para um momento aí de tirar dúvidas, perguntas e ver o que a gente vai planejar para a próxima aula. Então, deixa eu parar aqui a apresentação e estou encerrando aqui esse nosso momento, tá? Valeu, pessoal.